vamos lá. Os caras saem lá da Inglaterra, vão ali para Boston, tal, tudo uns colonos, né? Cara, eu entrei na casa do Paul Vedder lá, ainda existe a casa do cara, sabe o Paul? Como é que chama o cara que ficou assim? Eles estão chegando, porque também existe uma lenda, né? Que falam que ele gritava, os ingleses estão chegando, mas na realidade eles também eram ingleses, né? Então, na realidade, ele fala assim, eles estão chegando, né? Os soldados estão chegando. Paul... Vê o nome do cara. Revere. Paul? Revere. A casa do cara existe lá ainda. Desde 1600 e nada. Tá lá a casa. Eu entrei na casa do cara. Mas aí você fala o seguinte. A festa da noite do chá lá, a festa do chá. Os caras jogam tudo, não vamos comprar porra nenhuma e joga tudo na mas área. sabe qual que é a verdadeira história então, da festa mas aí eu do quero chá? primeiro você vai me falar então dessa festa do chá, e a segunda pergunta vai ser: os caras estavam lá, puto da vida com a Inglaterra, porque os caras iam lá e só cobravam e não davam nada, eles queriam, sei lá, criar uma colônia ali, né? E o Brasil a mesma coisa, né? O Brasil queria também, sei lá, se libertar, Aonde deu merda? Por que os Estados Unidos virou os Estados Unidos e o Brasil virou o Brasil? Mas antes, primeiro fala da festa do chá. Eu pego lá a festa do chá, vai estar dentro do contexto. Tá. Se eu esquecer, você me avisa. Então, os Estados Unidos têm a fama das 13 colônias terem sido ricas. Tudo mentira. Não eram colônias ricas. Não, era tudo uns paupérrimos, na realidade. Tudo pobre. Inclusive, lá começou com uma companhia comercial, depois ficam falando que é colônia de povoamento. Tudo mentira. Foi com a Virginia Company que começou lá e foi um fracasso. A Virginia Company faliu e a Virginia Company tinha escravo temporário, né, que era trazido da Inglaterra. Então, pais chegaram a vender filhos. A Inglaterra estava passando por um momento muito difícil. Tinha muitos jovens abandonados em Londres. E aí a companhia pegava esses jovens abandonados, pais que literalmente vendiam os filhos, por uma escravidão temporária lá na Virgínia, que durava de 5 a 15 anos, conforme a idade e o contexto, né? Então não foram colônias ricas, né? Havia muito contrabando lá, o contrabando era geral, desde o prata até o Canadá, né? Então esse é um mito que as colônias eram ricas. Elas eram também um mito que eram muito urbanizadas, era nada. Boston era o mesmo tamanho de Salvador. A grande exceção e a grande colônia mais rica, a colônia mais rica do mundo foi a Nova Espanha, que incluiu o México e as Filipinas. Nada se equiparava àquilo. A cidade do México tinha 100 mil habitantes, era um colosso, não tinha nada que se equiparava àquilo no Novo Mundo, só a Europa era melhor. Então, uma lenda que essas 13 colônias eram ricas, uma lenda que ela foi de povoamento, massacraram índios, fizeram escravidão branca, escravidão negra, fizeram um diabo lá. Aí, vamos lá no processo da independência, aí vai entrar a festa do chá, né? Aí os colonos, então, resolveram protestar contra o aumento de taxas e tal, chamadas leis abusivas, e a história bonitinha conta, aí jogaram as caixas de chá no mar lá de Boston e tal. Só que foi supostamente com aumento de impostos, aumento do custo do chá. Na verdade foi o contrário que aconteceu. A Companhia das Índias Orientais Britânicas, ela tinha o monopólio do chá, né, que a Inglaterra sempre tinha monopólio. É uma lenda que a Inglaterra tinha livre mercado e tal, tudo monopólio. Ela tinha o monopólio do chá e ela estava sofrendo com coisa de contrabandistas. Então lá todo mundo queria... lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que não era os Estados Unidos, era o chá se pegava lá da Índia. Alguém trazia mais barato. Trazia mais barato e concorria com os produtos dela. Aí o que ela fez para se defender? Diminuiu o preço, né? Aí, com a diminuição do preço, as pessoas lá das 13 colônias começaram a comprar o chá dela, da Companhia das Índias Orientais. Pronto, tá mais barato que os contrabandistas. Aí os contrabandistas resolveram contra-atacar. Foram eles que financiaram a festa do chá. Até porque isso tem total sentido. Porque, tipo assim, não sei o quê, vai jogar o chá no mar pra quê? Qual que é o sentido de jogar? Eles jogaram porque, tipo, opa, peraí, vocês estão vendendo mais barato que nós? Então vamos jogar fora isso aí para ninguém comprar. Jogar fora para ninguém comprar, subir o preço. Então foi organizado por contrabandistas. Contrabandistas apoiaram a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias. O John Hancock era contrabandista, a maior assinatura da independência é dele. Então houve apoiado por contrabandistas, então, porque
eles queriam, então, liberdade para comercializar, a Inglaterra não estava dando. Então, aí poderia argumentar o seguinte, mas se eram 13 colônias que não eram ricas, a ponto da Inglaterra, na contabilidade, as colônias que mais davam dinheiro para a Inglaterra era a Jamaica. Jamaica era a que dava mais dinheiro para a Inglaterra. Muito mais que as 13, que não dava nem para comparar. Outra prova lá que não era rico, Nova York não foi fundado pelos ingleses, foi fundado pelos holandeses com o nome Nova Amsterdã. Aí a Holanda ganhou uma guerra contra a Inglaterra. Vou refrisar bem, ela ganhou a guerra contra a Inglaterra. Ela forçou a Inglaterra a aceitar Nova York em troca do Suriname. O Suriname dava mais dinheiro que Nova York, por causa da cana-de-açúcar. O que gerava riqueza naquele século XVIII era cana-de-açúcar. Ponto final. O resto era secundário. Tabaco dava alguma coisa, algodão. Mas o que dava mesmo era cana-de-açúcar. Então, isso que às vezes eu me pego. Tipo, porque os caras... Cara, por quê? Açúcar realmente é o vício mesmo? Por que valia tanto? Tipo, na comida, nos doces? Nos doces, né? Os europeus ficaram fascinados com a cana-de-açúcar, né? Eles não tinham doce, era com mel ou um ruim feito com beterraba, né? Que não tinha tão poder não tinha um poder de açúcar. Então valia... Quando chegou o açúcar, falou, não, isso aqui é coisa de outro mundo. É que a gente está acostumado no nosso dia a dia com muito açúcar, mas você imagina um povo que nunca teve açúcar na vida e experimenta um docinho qualquer. Explode energia. Um pão de ló. E explode energia e é gostoso. E viciante, fascínio. Porque o açúcar até hoje, falam que ele vicia até mais que a cocaína. E o pessoal até brinca, fala, eu nunca vi ninguém vendendo uma televisão por causa de açúcar. Pois é, porque você tem açúcar no supermercado. Tira a pessoa do açúcar. Quer ver uma coisa que acontece real na fazenda? Grandes brigas, sabe por que acontece? Leite condensado. Você acredita? Como a pessoa está confinada, não tem um supermercado, não tem um docinho, não tem nada, a única doce que tem é o leite condensado. Os caras brigam, os caras saem na mão. Então as pessoas falam assim, imagina que a cocaína é menos viciante que o açúcar. Tira o açúcar real. Tipo assim, não vai ter mais açúcar, galera. Todo mundo agora é amargo. Você não tem mais nada. Vai sair guerra. Vai sair, né? Vai sair guerra. Dando chinelada em velhinha para pegar 1 quilo de açúcar. Agora, por exemplo, os temperos, só para dar um entre aspas aqui, é o mesmo sentido? Porque não existia refrigeração, então a pimenta, tudo isso era para dar um gosto melhor na comida? Então, as especiarias, elas davam um gosto melhor na comida e também tinham efeito, para a medicina da época, uma coisa medicinal, a ponto de certas pimentas valerem mais que o ouro grama a grama. Ou seja, tipo 2 gramas de ouro comprar 1 grama de uma determinada pimenta rara. Então, quando Portugal rompeu o monopólio dos turcos, que falaram, né, os muçulmanos, quando ele rompeu o monopólio, foi buscar as especiarias em loco, na Índia, onde hoje é a Indonésia, e levar para a Europa, o preço baixou, e todo mundo ficou fascinado com as especiarias. Olha, agora está não muito mais barato, mas agora está melhor, tem mais oferta. Foi um fascínio. O europeu sempre gostou de especiarias, desde o Império Romano. O Império Romano fazia comércio com a Índia também. Lógico que não vinha de barco direto, vinha por caravanas, né? Então, o europeu sempre foi fascinado com especiarias, com novidades, com novos produtos. Hoje a gente está acostumado com tudo, mas você imagina uma época que você não tinha tomate, não tinha batata, não tinha açúcar, especiarias com preço assim astronômico. Olha, aí quando chega esse, a pessoa não ter tomate, passa a ter tomate, não tem batata, passa a ter batata, que também não tem o que temperar, não tem com o que temperar a comida só com sal, né? Sal sim tinha. E sem enriquecer a culinária do dia a dia com bons temperos, acrescentar o açúcar. Isso aí fez uma revolução na Europa. Os 3 Cs, né? Chá, café e chocolate também fizeram uma grande impacto na cultura que também europeia. Era neurológico, né? Você toma o café, você dá aquele desperte. Dá aquela despertada. Então tudo isso o europeu passou a valorizar e valorizar muito, né? Então, aí, você por toma isso café, Marcelo? Eu tomo, eu adoro café. Mas você quer tomar café? Não, agora que eu já acabei de tomar lá em casa. Eu tomo sempre sem açúcar. Então eu vou pedir pro... Não, agora eu tomo café. Se eu for tomar também, eu tomo. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Mas a gente estava falando das especiarias, estava falando de tudo isso, né? O quanto que... Imagina, a gente não tem noção de hoje, mas lá
os holandeses, e sempre os holandeses também, né? Teve várias invasões holandesas também no Brasil, mas eles negociaram Manhattan pelo Suriname por conta do açúcar. E aí, primeiro, então, a ilhazinha ali, ó, dá pra gente que a gente... Então, a primeira Nova Amsterdã foi o primeiro nome, o primeiro povoamento da ilha de Manhattan. Isso. Aí depois os ingleses ficaram a contragosto lá com a ilha, né? Porque eles preferiam ficar com o Suriname, que dava mais dinheiro. E aí rebatizaram lá com o nome de Nova York, né? Aí poderiam dar o seguinte argumento. Bom, mas se as 13 colônias eram pobres, que não tinha nada demais, que a Nova Espanha era muito rica, como é que eles conseguiram a independência lutando contra a Inglaterra, que era uma grande potência, né? Precisava de armas, precisava de munição, dinheiro, comida para alimentar os soldados. Então, aí que a história também o pessoal gosta de ocultar, né? Os detalhes, as coisas principais. Na verdade, as 3 colônias nunca conseguiram ficar independentes se não fosse a ajuda da França, da Espanha e da Holanda. A França e a Espanha forneceram 90% do armamento da Guerra da Independência Americana. Porque eles queriam uma região livre para eles fazerem comércio. Não, isso era a Holanda. A Espanha e a França, que eram aliados, queriam uma desforra que eles tinham perdido a Guerra dos 6 anos antes. Mas você acha que é só desforra, Marcelo? Então eles tinham ódio, porque eles eram inimigos. O dinheiro faz o mundo girar? É, porque o comércio ali do contrabando era a Holanda, né? Agora, tudo que se a Inglaterra perdesse era vitória para a França. Vendo o meu inimigo se dar mal, era vitória. E aí, então, eles forneceram 90% dos armamentos. A Holanda, financiamento. Generais franceses lutaram. Não é que deu armamento agora, não, se vira. Não. Toda a estratégia Generais franceses lutaram nas guerras lá contra os ingleses, território americano. A poderosa armada espanhola fez batalhas no Caribe, conquistaram a foz do Mississippi, impedindo os ingleses de fazer um contra-ataque, usar o Mississippi como contra-ataque pela retaguarda. Então não foi assim, grandes colonos, fazendeiros, cansados de opressão. Nossa, eu lembrei disso aí, de falarem assim, eram os grandes fazendeiros que... Bom, gostoso, né? Muito bom. Quem colocar açúcar aqui é um crime. Não é um crime? É um crime. Você sabe que eu não sabia que existia café bom. Essa é a verdade. Não sabia. Era só aqueles de supermercado preto, bem escuro, né? Aqueles lá são horríveis. Aquilo falam que nem café é, né? Essa que é a verdade. O café é bom. Uma torra muito intensa para esconder a imperfeição. Exatamente. Ele torra tudo, né? Tanto é que... Você já viu os ingredientes do café desses supermercados? Está escrito assim, pode conter paus, pedras, grãos, insetos e etc. Inacreditável. Etc. Tipo assim. Qualquer coisa. Aí torra tudo e aí fica aquele gosto. E o cara tem que disfarçar porque esse aqui não dá nem residual. Daqui a pouco sumiu aquele gosto. O outro me dá até diarreia, pra você ter uma ideia. Não, é ruim. Depois você acostuma com esse. Não, o outro não toma mais. É assim, existe, como é que é? Existe vida mais simplesinha, Marquinhos, mas não presta não. Já viu esse meme aí? Depois acha esse meme aí, ó. Existe vida mais simplesinha, Marquinhos, mas não presta não. Um cara tá numa hidro dentro de um iate. E aí, então, a galera ajudou as 13 colônias à independência. Olha lá, põe aí, Rian, pra gente ver. Dá pra gente ouvir, Rian? Põe pra gente ouvir. Mas enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Marcelão aqui. Já deu? Ó, se liga. Devagar. Olha lá. Marquinhos, tem vida mais barata, mas não presta não. Ai. E aí, mas tudo é grana, né, Marcelo? Tudo é grana. Igual que a gente vê aí, não sei se eu vou falar uma besteira ou não quero desviar o foco, mas a Ucrânia e Rússia.
União Soviética, desculpa. Não, É Rússia agora, Rússia, que a gente foi educado na União Soviética. Eu também me confundo. A União Soviética invadiu o Ucrânia. Que União Soviética? Acabou. É que a gente tá com a União Soviética na ponta da língua, né? A gente teve o Gorbachev. Gorbachev, né? Exatamente, anos 80. Anos 80. Então a gente ouviu aquilo a vida inteira. Ficou quando fala, você sabe que às vezes eu falo, que nem agora, eu falo, não, Rússia, peraí, é Rússia ou União Soviética? Eu tenho que lembrar qual que é o... Mas tudo é grana, né, cara? Tudo é poder, tudo é... E aí, pá, ajudaram as 13 colônias. E aí? Pra gente falar da diferença entre Estados Unidos e Brasil. Ajudaram as 13 colônias, as 13 colônias, por causa da França, da Espanha e da Holanda, ficaram independentes, né? Inclusive a França, porque o rei hesitou, né? Em aceitar a paz, e aí alguns conselheiros quiseram aconselhar o rei e insistir na guerra, né? É por isso que atrasou as negociações de paz. Mas a França, para forçar a Inglaterra na paz, ela manteve exército depois de fim da guerra. Falou, só quando assinar o Tratado de Paz a gente sai daqui. Quer dizer, a França bancou mesmo aquilo lá. Que eles se odeiam, né? Se odeiam. França e Inglaterra. Se odeia. Espanha também e contra inglês também se odeiam. E aí, em 1783, foi assinada a paz, aí acabou, os franceses puderam ir embora, e aí a Holanda fez a festa lá com os negócios. A França também, né? Todo mundo lá ficou feliz lá em ampliar os negócios e tal. Teve grandes parcerias econômicas entre as 13 colônias e a França também e tal. Aí batizaram lá um nome infeliz, Estados Unidos da América, não significa nada, né? Nós temos um nome, brasileiros não tem. Estados Unidos da América é um nome completamente ridículo para uma nação, né? Tinha que escolher algum nome real, não coisa genérica. Mas tudo bem, isso é outra história. É verdade, eles não têm um nome, não tem um nome, né? Estados Unidos da América. O México é Estados Unidos do México, mas o México é um nome particular, o Brasil é um nome particular, a Argentina é um nome particular. Agora ele é genérico, né? Falar, se referir a quem mora lá como americanos é uma coisa errada, né? Americano sou você, todos são americanos. Todos são americanos, do Canadá à Patagônia é americano. E aí você não tem até um nome para dar para aquele povo lá, é muito estranho, né? Eles foram muito infelizes nesse nome. E aí deram lá um nome, houve muita discussão em que nível de independência, autonomia as 13 colônias iam ficar. Bom, isso é outra história. E aí chegaram lá em algum momento, não temos moeda, né? Porque não tinha moeda. Era o quê? Muito escambo e... não tinha moeda deles, cunhadas por eles. Circulavam moedas europeias e, aí que eu vou entrar no assunto, e a moeda da Nova Espanha, futuro México. Até a década de 1860, a moeda oficial, circulando oficialmente, nos Estados Unidos era a moeda da Nova Espanha, depois moeda do México. 1860, agora 1860. Aqui? Porque 1860 é agora. Então, quer dizer, eles não tinham como as moedas que circulavam lá eram moedas da Nova Espanha e moedas europeias. Eles não tinham o dólar era baseado na moeda do peso, futuro peso mexicano. Futuro peso mexicano, que era lastreado em prata. Mas agora eu vou dar um nó na sua cabeça. Então vamos lá. Os caras... Eu tenho minha desconfiança aí, até porque me parece, me corrija se eu estiver errado, até a própria Argentina tinha uma economia muito maior do que os Estados Unidos antes da guerra. Até 1930, sei lá, a Argentina... Per capita, sim. Ela tinha uma economia per capita melhor do que dos Estados Unidos. E, cara, e aí? Como é que os Estados Unidos vira potência mundial e o Brasil, que nasceu ali meio que junto, vamos dizer assim, 1500. Não, cara, 1500, tá ali, ficou acho que 30 anos sem fazer porra nenhuma, aí depois começa, aquela coisa toda. Mas a gente tá falando de Dom João em 1808. Já próximo da situação ali do Revedere, que começa em 1600. Começou em 1600, mas em 1800. Tudo bem, os caras começaram antes, mas você falou que a independência foi em 1776. Tá ali. Tá ali. Então, só que a desgraça do Brasil foi a República. A desgraça foi a República. Foi a República, claro, né? No tempo do segundo reinado, apesar de vários problemas, foi um golpe. Ela foi um golpe militar. Um golpe militar. E o Brasil seria o equivalente a primeiro mundo, claro. O Brasil tinha telégrafo, tinha ferrovias. Isso com o Dom Pedro II. Dom Pedro II. Tinha telégrafo, tinha o Barão de Mauá. Tinha o Barão de Mauá, grande empreendedor. Então, o Brasil estava na frente. O Dom Pedro II era convidado para tudo quanto é coisa no mundo.
E era um grande intelectual, coisa que ninguém fala. Entusiasta. Ele em todas as feiras do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o pessoal ficou fascinado por ele, a ponto dele receber voto numa eleição americana. Sabia dessa história? Não. Quando ele foi lá na exposição na Filadélfia, estava o Graham Bell lá, que inventou o telefone. Ele se entusiasmou pela invenção do Graham Bell, trouxe para o Rio de Janeiro, teve uma transmissão telefônica no Rio de Janeiro. Tudo que era de ponta, ele trazia selo, era uma novidade. Veio para o Brasil, o telégrafo, né? Logo ele já foi para o Egito, ele trouxe Egito, exemplares. Trouxe um monte de coisa. Tudo ele favorecia, tudo de ponta aqui no Brasil. E ninguém fala, né, cara? Ninguém fala. Sabe que eu fico pé da vida, Marcelo? Ninguém fala. É assim, os nossos patriarcas, aqueles que realmente lutaram, que fizeram, eles são ridicularizados. Maria Quitéria, ninguém fala de Maria Quitéria, gente. Pelo amor de Deus. Gostam de falar que a gente é sexista, que é isso, que é... Cara, o outro lá, como é que chama aquele cara? É o... Que ele era um rábula. Que eu também não entendo isso. Como é que deixa Luiz Gama. Ah, o Luiz Gama. Luiz Gama. E era um negro. Era assim. E era um rábula e ajudou a libertar. Ele. Ninguém fala de Luiz Gama. Vai, zumbi. Mas não fala de Luiz Gama, cara. Luiz Gama fez muito mais pelos negros que zumbi. Claro, eu não sei nem se Zumbi fez alguma coisa pelos negros. O André Rebouças, ninguém fala. Ninguém fala do André Rebouças, outro negro. Um gigante aí do Brasil. Cara, mas e aí? Você acha que tem essa mão marxista? Tem. Calma, assim, você sabe que o marxismo veio depois. Por isso que eu tô falando, que eu tô meio maluquinho aqui. Mas lá a coisa começou a andar, aqui a gente estava andando até na frente, e aí vem o golpe militar. Veio o golpe de 1889 e aí acabou com o Brasil, né? Porque aí veio uma sucessão de intervenções militares, né? Algumas que todo mundo conhece, outras que tumultuando a vida do Brasil, né? O Brasil, então, descarrilhou, né? Daquela nação que prometia, que era pujante, que estava na frente quase na frente em várias coisas. Se o Brasil não era o segundo, era o terceiro. Várias coisas eram assim, fotografia, telégrafo, telefone e tudo. O Brasil chegou a ter ferrovia, um dos melhores... cara. A gente tinha muita ferrovia. Né? Até a década de 80, metade das ferrovias feitas no Brasil era do Império, para você ter uma ideia. Quer dizer, o Império que bancou, tinha bancado a... tudo aquilo ali, não tinha dado o impulso inicial que depois foi abandonado. Então a desgraça do Brasil foi a República. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.